Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo sobre futebol africano por aqui, especialmente para a torcida do Santos que está chegando nesse canal. Seja muito bem-vindo. Temos mais de 100 vídeos sobre futebol africano aqui no África Mamba. Já convido a vocês a deixar aquele like no começo, porque aqui eu sou independente e realmente é um trabalho que necessita muito do like aqui no vídeo embaixo, na curtida e no compartilhamento de vocês, porque hoje nós vamos falar desse cara, Youssoufa N'Die, o novo reforço do Santos, e aqui eu prometo fazer uma análise de scout bem interessante para a gente compreender todas as possibilidades do novo reforço africano do Santos para esse finalzinho de 2024, mas também para 2025. Como vocês já conseguem ver, essa minha carinha linda por aqui é mais para tentar engajar vocês e convidar para também chegar lá na outra rede social, tá? Na rede de fotos e também na rede de vídeos, onde nesse arroba Luiz Fernando Filho eu tô sempre construindo vídeos quase que diariamente sobre futebol africano e também sobre futebol internacional. Eu espero que a minha carinha tenha ajudado a engajar, beleza? Agora vamos para a análise sobre Youssoufa N'Die e a sua passagem antes do Santos. Inclusive, antes de a gente começar essa análise sobre o Youssoufa N'Die, é importante a gente falar sobre o país onde ele nasceu, né? Que é o país da Gâmbia. Como vocês podem ver aqui nesse mapa, é um país bem pequenininho ali, do lado de Senegal, já é um país que já foi parte de Senegal, e o N'Die, ele vem de Gâmbia, e o N'Die faz parte desse país da Gâmbia, que vem em ascensão no futebol africano, que é basicamente um primo mais novo de Senegal. Mas eu gostaria de ir agora, primeiramente, ao Marrocos, cara, porque é no Marrocos que a gente percebe como o N'Die, ao contrário do que várias pessoas possam imaginar, ele não começou necessariamente como um centroavante, e apesar de usar a camisa número 9 na época do Rabat, né, do FUS Rabat, tá? O FAT Union Sportive Rabat, lá por 2013, 2014, na temporada onde ele começou, ele não começou como camisa 9. Então vocês vão perceber que ele começa influenciando bastante, especialmente o meio de campo do Rabat. E curiosamente, nessa época, o treinador do Rabat era o Walid Regragui ainda, nem era o grande Walid Regragui, que hoje treina a seleção do Marrocos, chegou à semifinal da Copa do Mundo, mas ele servia como uma espécie de meia ofensivo. Olha a zona onde ele atacava no meio de campo e olha como ele era ágil dentro desse time do Rabat do Marrocos. Marrocos, que é uma das ligas mais fortes do continente africano, e aí dava pra ver que ele influenciava bastante o meio de campo, criando, e ao mesmo tempo era um cara que entrava bastante na área, né? E nessa época do Rabat no futebol marroquino, a sua primeira grande passagem, por exemplo, no continente africano, é onde ele influenciava em várias áreas do meio de campo. E isso, pro torcedor do Santos que tá nos assistindo, é importante pra gente até perceber que ele não é um centroavante que vai ficar muito fixo dentro da área, que ele não começou como centroavante, mas sim como um meia de ligação. Isso é lá por 2013, 2014, 2015. Inclusive ele acabou sendo campeão com o Rabat no Marrocos lá por 2014, 2015 também foi um grande destaque. E aí ele influenciava muito no meio de campo, sendo esse cara do passe. Olha como ele influencia, um cara que faz basicamente quase com uma espécie de camisa 10, tem que ser uma espécie de camisa 10, um ponta de lança, na verdade, mas ele influenciou bastante a equipe do Marrocos, não só construindo no meio de campo, mas um cara que no decorrer, no desenvolvimento das temporadas, ele acabou se tornando um ponta. Então ele é um cara que começa lá como um meia ofensivo, né, como um ponta de lança, e nos anos seguintes, 2014, 2015, 2016, ele se torna um ponta no Rabat. E aí a gente percebe como há uma mudança de construção, daquele cara que começa construindo pelo meio como meio campista e agora como um ponta esquerda na equipe do Marrocos. Então tudo isso há basicamente 10, 9 anos atrás, ali com seus 20 anos, 21 anos mais ou menos, ali quando ele chegou no Marrocos. Então essa é a primeira versão do N'Die, um cara que começa como meio campista, construindo junto com os atacantes e se torna e potencializa o seu jogo e começa a chamar mais atenção ainda como um ponta pela esquerda. Essa primeira versão dele no Marrocos é muito interessante porque dá para perceber que ele é um cara de bastante movimentação. Porém, os grandes momentos do N'Die foram no Boa Vista de Portugal. Lá ele foi o principal artilheiro do clube, especialmente na temporada 2022-2023. Ele chegou no futebol português lá por 2017. Ele jogou basicamente em todas as funções no ataque no Boa Vista, tá?
construindo o jogo pelos lados, mas também na parte final, no terço final como centroavante. Primeira característica do Ndí pela passagem em Portugal, é um atacante muito móvel, apesar de 1,88 de altura, né? No Boa Vista, você via o gambiano em boa parte das jogadas recuando para receber a bola e construir o jogo com passes curtos, tá? Principalmente na temporada 2022-2023, onde o Ndí jogou bastante na fase de construção e se destacou individualmente por uma porcentagem interessante de dribles no terço final, mas também de passes, pois ele criava espaços para os atacantes de lado do Boa Vista infiltrarem na área. E se você for analisar o mapa de calor do Youssoufa N'Dí em 2023, você vai perceber um atleta que não se limita apenas em ser fixo na área, mas pode recuar para trocar passes curtos, como eu disse anteriormente, e também ser aquele centroavante que segura mais a bola lá na frente, sabe? Utilizando bem a parede e a fisicalidade aliada à sua estatura que ele possui. Um outro ponto é que o gambiano é um atleta bom em ataques que utilizam bastante transições, um atacante rápido para contra-ataques e que ocupa muito bem os espaços para finalizar na grande área. Num contexto tático reativo do Santos, jogadores como o Ndí vão ser importantes, como nesse gol do gambiano pelo Boa Vista, onde ele acompanha toda a fase ofensiva do time e dá um toque absurdo para marcar o gol. Um outro ponto importante também do Ndí, ele é um atacante que consegue produzir melhor em times verticais que utilizam das jogadas nas entrelinhas, tá? Aproveitando bastante aquela mobilidade que ele tem como centroavante para atacar o espaço e finalizar dentro da grande área. Em vários momentos em Portugal, o atacante gambiano se destacou por ter uma boa leitura de posicionamento para receber a bola, porque ele consegue alinhar a sua fisicalidade junto com uma velocidade / agilidade nas tomadas de decisões. No Santos, eu vejo muito essas jogadas, por exemplo, do Youssoufa N'Dí recebendo entre dois defensores, o que deve ser um padrão que veremos bastante, claro, dependendo também da qualidade mínima dos jogadores santistas na construção, seja os jogadores atuando por dentro ou as jogadas de fundo, pelas laterais, por exemplo, e o Youssoufa N'Dí recebendo essa bola entre os defensores. Esse gol do Youssoufa N'Dí se posicionando entre os zagueiros é algo que eu vejo acontecer em situações, por exemplo, em que o Guilherme ou outro jogador de lado do Santos possa infiltrar na área em velocidade e o gambiano esteja sempre ali atento para tocar pro gol. É um jogador muitas vezes de uma finalização, de um toque na bola pro gol mesmo e para finalização dentro da grande área. E aí nós entraremos na zona de ação que o N'Dí mais atua, obviamente, que é a grande área. Boa parte dos seus gols são naquela zona dos pênaltis ali, pique centroavante mesmo, tá ligado? O N'Dí, se tiver a bola, ele vai finalizar, ele não tem meio termo com ele, tá? Porque apesar das características que eu já mencionei várias vezes aqui, como velocidade, agilidade e o vigor físico para atuar também fora da área, o seu mapa de finalização com a bola costuma ser evidentemente, especialmente na grande área e em partes também na entrada dela. Um último ponto sobre a passagem em Portugal do gambiano, ele é um jogador que marcou gols de cabeça em pelo menos 30% das ocasiões em Portugal, ou seja, ele tem uma boa presença de área também, ele consegue mapear o espaço, ele lê muito bem as jogadas e se antecipa no jogo aéreo para ganhar os duelos na grande área. Se o Santos quiser explorar mais o jogo por cima, o Youssoufa N'Dí é um cara com boas características de cabeceio. Uma outra característica, um outro contexto também sobre a passagem do Youssoufa N'Dí pelo Qatar, que foi a sua última passagem antes dele chegar ao Santos, tá? Ele jogou como ponta também, tá? Ele jogou pelos lados, não apenas como centroavante, como nesse exemplo, onde ele parte do lado direito do ataque e ele cruza para a chegada de um meio-campista lá no time do Qatar marcar o gol. Ou seja, ele saiu de lá com 10 gols em 28 jogos na temporada 2023-2024, muitas vezes atuando pelos lados, seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, um atacante de muita movimentação também, então uma outra característica, uma outra função que ele pode exercer nessa equipe do Santos, para além da posição de centroavante. É como eu disse, tudo dependerá do modelo de jogo do Santos e como vão encaixar o gambiano no plano tático. Ele vai ser um atleta que vai entrar no segundo tempo para armar contra-ataques e jogar pelos lados?
ou ele será um jogador que vai depender da construção coletiva do Santos em jogadas de fundo para finalizar na grande área, como a gente via bastante no Boa Vista? Tudo isso vai depender do Santos e do seu treinador e do seu plano tático. Eu quero saber o que vocês acharam de Youssoufa N'Die e suas características, desde a sua chegada ao Marrocos no primeiro momento de ascensão como meio-campista ofensivo, depois indo para um jogador atuando no lado de campo, bom em jogadas de 1 contra 1 e em velocidade, ou esse jogador do Boa Vista mais vertical, atuando mais dentro da grande área e sendo esse cara mais finalizador também, tendo essa possibilidade também, dependendo do contexto do jogo, da situação, sendo esse jogador bom em contra-ataque também, em velocidade pelos lados, ajudando também o Santos nessa fase de construção ali na entrada da grande área. Aproveita, comenta aqui, eu quero muito saber de vocês o que vocês acham dessas características desse jogador. Pois, se puder deixar a curtida vai ajudar muito, porque aqui é um conteúdo independente, como eu disse, cada curtida ajuda esse vídeo a chegar mais longe. E chega lá nas minhas redes sociais, @LuizFernanFilho, para mais conteúdos como esse, tá? Eu tenho um vídeo de 1 minuto e meio lá no meu Reels, resumindo basicamente esse conteúdo aqui sobre o Youssoufa N'Die. Se você quiser compartilhar lá pelo Instagram também, sinta-se à vontade, @LuizFernanFilho, e também na página do projeto África Mamba Oficial, tanto na rede de fotos como na outra rede de vídeos curtos, chamado aqui, como vocês estão vendo, TikTok, beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo e nunca esqueça que o África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Tamo junto e fé!